gente está aqui hoje para fazer o nosso primeiro podcast, que a gente vai chamar de podcast do Espaço Dex Leve, que é uma sala que a gente está inaugurando essa semana, no Dia do Patrimônio, hoje, dia 17 de agosto, para que seja um espaço em que os estudantes da UDESC de Laguna e também de outros centros possam vir e participar das extensões, elaborar, propor novas extensões. E aí, então, eu te convidei, como tu está aqui, né, prestes a te formar em arquitetura, no nosso curso aqui da UDESC Laguna, para que tu viesse conversar um pouco sobre as tuas expectativas, sobre o que está por vir agora, né, na tua vida profissional, principalmente, e para tu nos contar um pouco sobre como foi a tua passagem, né, do percurso aqui dentro do curso de arquitetura e das tuas experiências de extensão. Então, gostaria que tu te apresentasse primeiro, né, falasse um pouco sobre esse teu percurso aqui na graduação de arquitetura. Tá bom, eu vou começar falando sobre o meu percurso e depois eu falo quais são as minhas pretensões profissionais. Perfeito. Então, meu nome é Maria Laura, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo, eu falo isso ainda porque eu não pulei grau, pularei grau agora dia 19 de agosto. Daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias. O meu percurso dentro da universidade foi difícil, eu acredito que não seja fácil para ninguém e que isso seja piorado para pessoas como eu, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres que são fora do padrão e para os meus amigos também. Eu fui para o NEAB, onde eu acredito que eu me acendi. Eu acredito que, como está escrito no NEAB, é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que fica no SEAD, que é o Centro de Educação à Distância, e o polo é em Floripa, lá no Itapuruí, né, onde ficam os outros no Campus 1. E quando eu entrei no NEAB, eu senti que eu decolei, que eu voei, porque no NEAB eu tinha um reconhecimento do meu trabalho, então era um espaço que eu podia chegar, eu podia conversar, eu podia falar como eu bem entendia, e eu sabia bem entendia no sentido de falar sobre relação étnico-racial, eu sabia que eu não ia ser cortada, que eu não ia sofrer racismo naquele ambiente. A partir do NEAB eu comecei a ser impulsionada para frente, tanto que depois que eu e os meus colegas a gente entrou lá, a gente começou a ir para evento, começou a fazer um monte de atividades. Que fase tu estava quando tu começou a ir pro NEAB? Eu já estava na 8ª fase. Eu conheci o NEAB muito tarde na universidade, sofri bastante em relação a racismo, em relação a não poder me expressar. É interessante falar que foi só na 8ª, porque como a gente deseja que essa sala aqui também seja um espaço fixo, que os dois bolsistas atuais e os futuros fiquem, né, do NEAB, a Rayane e o Estevão, é interessante então que eles fiquem, né, até que não é uma má ideia, que eles fiquem aqui e que eles possam chamar outros colegas para que não descubram o NEAB só na 8ª fase, né? Exatamente. Isso que a gente estava conversando naquele dia, que inclusive tu estava, que a gente fez uma conversa inicial explicando o NEAB, inclusive os recursos que a UDESC tem, que muitas vezes a gente não sabe que existe, como o NEAB, o PECG, o PROME, o Núcleo Extensionista Rondon. E assim, para a gente entrar no NEAB, tu precisa ser negro ou indígena, porque o NEAB não é só uma extensão, ele é um espaço de implementação de política de ação afirmativa. E a gente justamente conversa bastante sobre isso, tanto no NEAB quanto nas outras extensões, que a gente tem problema com comunicação. A gente sabe que tem um problema quando a gente está e a gente vai descobrindo novas coisas, mas muita gente não entra, por exemplo, no site para saber, ou essa informação não chega nas pessoas. Então eu acabei descobrindo o NEAB muito tarde. Eu acredito que se eu tivesse conhecido antes, eu teria uma permanência mais tranquila e mais segura. Essa coisa que tu falou de impulsionar é em que sentido? Assim, acadêmico, psicológico, acadêmico, como mulher negra, como um monte de coisas que a gente sabe? Quando eu falo sobre mim, sobre o NEAB, eu não estou falando só sobre as minhas conquistas, mas sobre tudo que eles fizeram conquistar e que eu conquistei junto com eles. Então, quando eu falo que me impulsionou, foi mais na questão acadêmica e de maturidade também. De adentrar no assunto das relações étnico-raciais no campo da arquitetura e principalmente do urbanismo, que foi justamente o que eu trabalhei no TCC. Foi a partir do NEAB que a gente começou também depois fazer o itinerário da Júlia Crispina Nascimento. No meu TCC eu comecei a estudar a Júlia. E aí, a partir da ideia de estudo da Júlia no meu TCC, que a gente decidiu fazer o itinerário, que acabava batendo com os mesmos espaços de resistência preta aqui de Laguna, porque não são muitos, vamos dizer assim, e os que tem ainda são invisibilizados. Então, aquilo que a gente tem acesso, a gente começou a mostrar no itinerário pela cidade. E comecei a estudar sobre urbanismo decolonial, urbanismo antirracista, e a professora do NEAB, a Maria Helena, que é a minha coordenadora e assim, uma pessoa perfeita assim, para mim, eu precisava dela naquele momento,
que fez com que eu percebesse que eu realmente era boa e que eu podia continuar, né, na universidade. Porque se não fosse o NEAB, eu tenho certeza que eu teria trancado a universidade. Sério? Com Você certeza. pensava nisso? Pensava. Assim, por último mesmo, depois que passou a pandemia, que eu me via sozinha e tinha essa pressão, assim, porque, por exemplo, quando tu chega aqui na UDESC, tu vê um monte de branco. E é assim que você se sente o tempo todo. Quando eu cheguei no NEAB, eu vi um monte de preto, parecia o Wakanda. Eu pensei, gente, era assim que eu queria me sentir. Eu fiquei, é assim que os brancos se sentem o tempo todo. Por isso que a gente fala muito que a gente precisa de pessoas antirracistas, inclusive negros, brancos, indígenas, todos juntos, para a gente conseguir fazer com que essa universidade ela seja mais assertiva nessa questão de relações étnico-raciais. Que eu me sinta segura ao estar aqui, sabe? É muito, para mim, muito significativo tu estar aqui na minha frente, porque teve um momento em que tu expressasse isso especificamente para mim. Que foi, já que tu te formado aqui há 2 dias, foi uma formatura, não sei se tu te lembra. Eu fui para a NINF, né, e eu desci lá do segundo palco, fui caminhando assim, eu não imaginava que tu estava ali embaixo, e tu esticou a mão para mim, eu te cumprimentei, e tu me agradecesse. Tu te lembra disso? Tu me dissesse obrigado, porque eu tinha, de algum modo, no meu discurso, mencionado que a universidade deveria ser um espaço que permitisse a pessoas de todas as raças, todas as cores, todas as etnias, o que seja, todas as condições financeiras, se sentir num lugar, para usar a palavra que tu mencionaste, não tão hostil. E talvez isso acabe sendo sempre um pouco ou muito hostil, mas não tanto, né? Tu enxerga que aqui, nesse campus que a gente está, teria coisas bem evidentes que seria possível fazer para que se tornasse menos hostil? Nossa, com certeza. Eu acho que o que começa, assim, falando do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e das extensões, que foi uma coisa que eu pedi para eu falar, eu acho que quando um estudante adentra uma extensão e se sente pertencente daquilo, seja o NEAB ou não, seja ele branco e pobre, pode não ser o NEAB, pode ser o NEAB, mas pode ser outra extensão, pode tá. ser o Rondon, pode ser as outras que tem, que eu não vou saber listar agora de cabeça, né? Mas eu acho que nesse fato, as extensões sendo acolhedoras e, por exemplo, uma coisa que eu acho muito que seria muito importante, fazer uma conversa com os professores para eles conseguirem trabalharem com os alunos negros e indígenas que estão na universidade, por mais que sejam poucos, com alunos com deficiência e tudo mais. As pessoas que são as pessoas prejudicadas pela sociedade, né? Nós como um todo. Por exemplo, tu me falou ali, né, que não tinha referências. Se um professor meu, por exemplo, tivesse me mostrado referência de África, de Luanda, seria totalmente diferente, mas a gente não tem isso no urbanismo, a gente não tem isso na arquitetura, a gente não pega estudos correlatos dessas pessoas que são não brancas, né? E não falo só de África, pode ser de outros lugares também. A intenção é que agora com essa pequena célula aqui a gente comece isso, tá? A gente vai fazer um esforço maior em seguida, mas que pelo menos tenha, na arquitetura a gente tem que acreditar nisso, que a existência de um espaço físico já simboliza bastante, né? Que pode vir para cá, mas a gente pretende fazer outras coisas que funcionam dessa maneira que tu está falando. Então, Maria Laura, essa coisa que tu falasse de que seria super importante, por exemplo, no curso de arquitetura e urbanismo, não só em todos, mas no curso de arquitetura e urbanismo, que se trabalhasse com essas questões de inclusão, eu acho que a palavra é essa, de inclusão de pessoas, né? Em 2017 aconteceu houve algo que me envolveu, que foi bastante educativo para mim. Eu estava na sala de aula como professor da disciplina de projetos de intervenção do patrimônio e eu propus para os estudantes da 8ª fase que eles fizessem um trabalho envolvendo o Morro do Rosário. Porque no semestre anterior, esses mesmos estudantes tinham feito o levantamento do edifício do Rosário, que eu acho que conhece aqui, né? Esse itinerário que faz da Júlia Nascimento vai ali, acrediteu, né? Até alguém disse, não é alguém que estava participando hoje, mas alguém que é aqui do laboratório, já passou pelo laboratório, disse que já fez o itinerário contigo e que gostou muito que ia ali. Então envolve o Rosário, que acredito que está presente, né, como um espaço de resistência, né, como o dissesse. E aí, naquele ano de 2017, eu propus para os estudantes da sala de aula que, com o levantamento do edifício do Rosário, com o levantamento de mais 3 edificações que circundam o edifício do Rosário, e com o próprio morro, aquele espaço público que tem ali no centro, né, onde ficava a capela, que a gente fizesse uma intervenção no patrimônio. Que eu estava justamente naquela época propondo a mudança do nome da disciplina de projeto de restauração
do patrimônio para projeto de intervenção no patrimônio. Então, se a gente considerar patrimônio toda a poligonal de tombamento, tudo que a gente fizer dentro dela de intervenção, a gente está cumprindo a ementa da disciplina com aqueles procedimentos de levantamento, diagnóstico e projetos de intervenção finalmente. Então, considerando a intervenção no patrimônio, a gente tentou, nessa proposta, abarcar todo o Morro do Rosário, intervindo pontualmente em algumas edificações e fazendo uma intervenção de espaço público lá onde ficava a capela. Aí eu vou te mostrar um pouco, eu não sei se conhece, um trabalho de um dos grupos, tá? Que dele participou a estudante Renata Bogo, que foi nossa bolsista aqui. Na época, em 2017, a gente usou essa expressão, que seria um objetivo de tornar mais visíveis esses espaços, né, que foram dos negros em alguma outra área. Então, essa aqui já é a apresentação dela, né, que ela fez colocando algumas imagens, conhece essas imagens, Thiago Sayão, acho que os livros dele. São as imagens que a gente tinha, daqui a pouco vai chegar na proposta do projeto, assim, Na época, o que a gente fez? A gente chamou a Juliana Regazzoli, que era do Observatório, para conversar conosco, e ela, então, conversando com a turma, a gente estipulou um programa de necessidades. O programa de necessidades, então, contemplava uma espécie de sede para o NEAB, para que ali funcionasse uma sede do NEAB, para que os estudantes fizessem um projeto contemplando isso aqui, tá? E também uma sede da CUFA. É de lá. É tradição. O projeto da Luana, não sei se viu, que ela fez uma sede para CUFA, lá no Ponto das Férias. Não. É bem interessante isso dela. Ó, aí pegava todo mundo, o edifício do Rosário, que é uma trabalheira para a gente fazer o levantamento. A gente propunha a demolição da edificação da esquina, que é bem polêmica, mas eu gosto de polêmicas. Aí a pessoa, o usuário do prédio, poderia ter acesso por dentro do edifício para chegar até lá o Morro do Rosário. Lá, então eles propuseram, não só o grupo deles, todos os grupos, mas esse é o grupo da Renata Boa, uma intervenção no espaço público, que aí quem coordenava era o professor Lucas Reis, que naquele momento o Lucas estava aqui, que é baseado no símbolo de origem africana, né? Aí o professor da disciplina de paisagismo era o Lucas, né? Então eles fizeram, todos os grupos deram um jeito de rememorar a existência da capela ali, né? Sem a necessidade de fazer a capela de novo também. Esse monumento, então, ele é avistado lá de baixo, se eu ver lá de baixo, né? Como era mais ou menos a escala da capela, né? Aí seguindo ali no morro, né? Esse aqui é o caminho que a gente usa para subir. Desce. Também foi feita uma intervenção do Jerônimo Coelho, para retirada, né, das pessoas que tem ali. Se demoliu uma parte do muro naquela escola, que funciona aqui. Se utilizou essa edificação da Dona Lurdinha. Essa edificação antes era do professor. Isso. E aí se fez, então, uma edificação contemporânea ali, para que o conjunto inteiro funcionasse como sede da CUFA, NEAB, tem aula de capoeira, todos esses usos, restaurante escola, relacionado com as artes, expressões e culturas negras. Aquela arquitetura que viu anteriormente era um pouco mais contrastante, né? E essa aqui propõe então uma linguagem arquitetônica mais análoga ao existente, para esse ritmo das esquadrias, com a abertura, né? Tentando não mimetizar, mas remeter a edificação do edifício do Rosário, que não sei se pode comentar nada. Então, para ter uma visual assim. O que tu acha desse tipo de proposta? Assim? No curso de arquitetura a gente trabalha com essas áreas. Tá, eu quero fazer uma pergunta antes, na verdade. A gente viu todo o projeto ali, muito interessante, muito legal. Eu acho que essa área deve ser trabalhada mesmo. Mas eu olho esse projeto, não vejo um projeto que rememora a ancestralidade negra. Por quê? Não tem referência alguma. Tudo bem, tinha os desenhos ali, né, enfim. Inclusive no meu TCC também usei a simbologia, sankofa, mas tudo isso era explicado e ficava evidente que era de pessoas negras. Eu olho para esse projeto e eu só vejo tá ali, beleza.
E aí talvez com a funcionalidade sim, né? E Que é o saber objetivo se é o objetivo, é. ia ter a funcionalidade, as pessoas em vulnerabilidade social iam utilizar esse local, as pessoas negras, ia ser um espaço de resistência preta, mas eu acho que a gente tem que começar, é daí a gente volta no assunto que a gente estava conversando, sobre ter referenciais negros. Não é só isso então. Não é só Tá. isso. Então o que pode Não ser? é só colocar uma coisa lá. Tá. Eu acho que poderia ter mais referências sobre, por exemplo, vou puxar para o meu lado agora do TCC. Tá. Tu quer apresentar? Eu tá. Ai, não. É difícil as pessoas entenderem o que vai estar falando. Eu posso colocar minha prancheta. Aí eu também vou querer que tu fale sobre o Rondon agora. Eu falo um pouquinho sobre o TCC. Aqui. Ah, pronto. Chega aí, Estevão, dá um oi aqui pra câmera. Aqui com a Maria Laura. Aqui, ó, te apresenta. A Maria Laura te apresenta. Não, apresenta o Estevão. Ah, eu apresentei. O Estevão não está aparecendo. Aí. Esse é o Estevão. Ele é bolsista de apoio discente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Ele não pôde estar com a gente hoje, né, porque ele estava em aula, mas ele deu uma passadinha aqui no intervalo para falar com a gente um pouquinho. Então, oi, Estevão, para a câmera. Não está sendo transmitido, é só gravado, depois a gente pode editar. Não, a coisa importante que eu gostaria é que ele se apresentasse para que a gente saiba que esse agora é um espaço em que o NEAB pode ficar, né? Porque acredito que não houvesse esse espaço ainda aqui dentro de uma pessoa dessa aluna, ou se havia ou não sabia. Mas agora já tem até a mesinha aqui, que a Rainha e o Estevão podem ficar, e que a gente deseja, então, eu estou como diretor de extensão agora, que tragam mais pessoas, mas ela estava nos explicando que é necessário existir esse espaço que as pessoas possam se sentir em um lugar menos hostil nesse do lugar. Ah, é Maria Laura, sai do... É porque eu acho que eu estou dando nota de Estevão. Não, fala um pouquinho. No caso, então, prazer, né? Meu nome é Estevão, sou estudante de arquitetura e urbanismo, não sou daqui da Santa Catarina, sou de São Paulo. E por muito tempo eu demorei um bom tempo para conseguir identificar como destino, assim, porque existe uma diferença lógica em identificação, em conseguir ver pessoas iguais. Aqui, logicamente, não é a mesma coisa. E por um bom tempo, não que eu pensei em desistir da universidade, mas isso deixava a universidade muito mais difícil. Mais pesado, isso. Coisa mais leve, assim, né? Tranquilo, e a gente fica com uma coisa, né? Exatamente, justamente aquele sistema que a gente imagina, não, a universidade vai ser a melhor época da sua vida, não estava assim. Ah, sim. Sabe, Ela já relatou que ela também passou por isso. Eu acredito que acho que todo estudante indígena, preto, assim, sente uma dificuldade na permanência. E o NEAB, praticamente, foi a Maria Laura que me chamou, que me enxertou nesse. A gente chama de aquilombamento, né? Então, é justamente aquilo que traz, abraça o estudante. Né? Isso realmente modificou toda a minha visão de universidade, tornou a faculdade leve, me senti feliz. Agora eu posso dizer, poxa, eu estou feliz aqui na universidade e eu adoraria que mais pessoas conseguissem entrar. Fica o convite das pessoas também entrar no NEAB para sentir esse mesmo conforto, esse mesmo lugar, porque a gente sente que a gente fica sozinho. E o NEAB é justamente uma lembrete que a gente não está. E a Maria Laura, ela fala isso mais educado. Formando agora, daqui a 2 dias, né? Vai deixar esse legado, já que se tu dissesse que foi ela que te levou, né? Que bacana que vocês estão aqui os dois juntos nesse nosso primeiro podcast. Então tá, ela vai explicar um pouquinho do TCC dela agora. Se quiser ficar, fica aí. Tá na aula, desculpa, eu não posso tirar ele da aula. Sou professor da aula. Até a próxima. Eu só ia ver. Deixa outro negócio ali. Passou. Obrigado mesmo, tá? Eu me agradeço. Tá certo. Então, começando depois dessa introdução. Então, aqui eu separei os setores. Aqui, no início, eu utilizei esses... Eu queria que a pessoa chegasse no meu parque e ela entendesse que aquilo era um espaço de resistência negra, como os chamados aglomerados normais aqui de Laguna. Se chegar para um morador e falar isso, talvez eles nem... Enfim, eles utilizam esse nome do IBGE, né? E eu decidi colocar esse parque logo no primeiro setor, que é do espaço multiuso, justamente para explicar quem foi Júlia e por que ela está sendo homenageada por causa desse parque. E quando a pessoa vai percorrendo esses espaços, tem diversas plaquinhas que vão explicando também outras coisas.
Então, tem o setor Carolina Maria de Jesus, que foi escritora, compositora e poetisa negra. O setor Maria Gonzalez, que é o setor ali, o outro setor que é do Pomar. E tem o setor Aida Santos, que foi a primeira mulher brasileira negra a disputar uma Olimpíada em 1964, que é o setor de esportes. Então, nesse espaço, eu já vou mostrando de quem que é esse espaço e a resistência que eu quero trazer junto dele. E aí, nas outras áreas que eu vou mostrar também, eu queria mostrar os totens do espaço multiuso. Tem outras plaquinhas também que eu coloquei, quando a mulher... Eu coloquei algumas plaquinhas menores nos canteiros, nas gramas, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, seus textos são lindos, seus traços são lindos, eu sou porque nós somos, que é a filosofia Ubuntu, que é muito importante pra gente. Então eu queria ir conversando com as pessoas negras que tivessem esse espaço. Porque se tu parar pra reparar, prof, os espaços são projetados sempre para vocês. Então tu vai chegar lá e tá tudo bem. Vai ser um espaço que vai ser para um homem branco, uma pessoa magra, vai ser para essas pessoas. Eu queria que as pessoas entrassem no meu parque, no meu projeto, pessoas negras como eu, indígenas, e sentissem, pô, isso aqui realmente foi feito para mim, foi pensado em mim. E os moradores também. Eu queria que tu nos falasse só mais um pouquinho sobre, se possível, a tua experiência no Rondon, que tu disseste que participasse pela primeira vez, né, agora parece se formar. Se tu te arrepende e pensa, pô, eu deveria ter participado demais, que é uma coisa que talvez, né, algum estudante quando está no final se dê conta dessas coisas que estavam disponíveis, mas por alguma coisa eles não participaram. E também falar sobre o teu futuro profissional, o que tu imagina que está aí pela frente. Eu assisti a tua banca, né, tu me mandasse o link, eu assisti a tua banca, da tua banca participou uma pessoa que esteve sentada aqui nessa sala, Michele Maciel, foi assim, um membro avaliador da tua banca, né, do teu trabalho de TC, mas foi nossa aluna aqui, eu já te disse que ela foi na primeira bolsista de administração científica. Então, e ela falou na tua banca sobre o futuro profissional, né, de vocês, como é mais complicado, como enfrenta coisas que outras pessoas não enfrentam. Então, se pudermos falar um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho sobre o Rondon foi uma experiência única, assim, a gente fica 10 dias lá e parece que é um ano, porque tu te apega tanto nas pessoas e tem tanta coisa que tu faz que parece que tá lá há muito tempo. Eu me apeguei tanto nos colegas que estavam comigo, quanto nas crianças. Elas veem qual é a necessidade daquela criança, daquela mulher, seja no CRAS, na escola, no centro de idosos, e eles conseguiam atender de acordo com essas necessidades básicas que eles precisavam, né? Então, isso eles estão de parabéns. Então, o Rondon ele foi muito importante, assim, eu acho que eu consegui aplicar um pouco do que eu pensava no meu TC também, que era trabalhar com essas crianças, jovens e adolescentes. A gente trabalhou bastante com pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, tanto as crianças quanto as pessoas do CRAS, no posto de saúde. Então, o interessante do Rondon também é que a gente chegou lá em mais ou menos 200 pessoas em Água Doce. Depois, cada um foi para um município, que eram 24 municípios, e eu fui no Lajeado Grande. Que é a operação, né? Que é a operação toda. E aí, cada pessoa dessas cursou uma coisa. Tinha uma historiadora, tinha uma que cursou biomedicina, tinha uma de engenharia de petróleo, uma de enfermagem. Então, cada oficina que a gente fazia, a gente tinha uma cabeça, só que todo mundo aprendia junto, assim. Tanto as pessoas que estavam lá, as crianças, os adultos, quanto a gente. E realmente foi sempre o que eu quis, só que acontecem tantas coisas no decorrer dos anos que a gente está na graduação, que às vezes a gente vai desacreditando de nós mesmos, né? Mas, como o Estevão disse, o Leandro vai lembrando a gente que a gente é capaz, que a gente consegue, e eu pretendo continuar nessa carreira assim. Eu sempre gostei de estudar e é isso que eu quero fazer. Independente de dinheiro, de qualquer coisa, de tudo que eu vou ganhar, é o que eu vou fazer, é o que me dá vontade, me dá tesão assim, de fazer, sabe, de gosto, de escrever, de publicar, de apresentar, de estudar, de participar com as comunidades, com as favelas e também estudar a ancestralidade negra, né? Que é o que eu realmente estou estudando no momento. Perfeito. E tudo se realiza, então, que as tuas pretensões, eu não vou dizer que eu esteja errado, não é que eu disse, é que as pretensões podem existir, mas é uma força maior que move o que vai realmente acontecer. Não tá? Mas vai dar certo. Sucesso pra ti. Obrigada. Obrigada pelo É convite. que sincero, não pode ser, assim, eu tenho que falar. A gente ficou parabéns. Nosso coração. É isso, pode parar de novo, por favor. Agora tem a cena pós-créditos, que a gente. A Maria Laura quer dar mais uma dica aqui, a gente se lembrou depois, então ela vai falar agora. Eu queria fazer uma sugestão de leitura, que seria O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que
foi um livro bem importante assim, para minha vida, até para entender algumas coisas que aconteciam dentro da universidade. O outro que seria Tornar-se Negro, da Neuza, que eu recomendo mais para pessoas negras que não se reconhecem ou não entenderam como que elas são vistas pela sociedade. É um livro que dá um despertar também. E o último que eu queria sugerir seria O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro, quando eu li, eu fiquei assim, maravilhada, mas ao mesmo tempo é um livro muito triste. Mas como é importante uma mulher naquela época ter essa... Porque hoje a gente trabalha muito a escrevivência por causa da Carolina Maria de Jesus. Que a gente escreve, né, as nossas dores, o que pode acontecer, e toma até como uma medida terapêutica, assim, de escrever meu dia, de se sentir segura, enfim, de poder colocar isso pra fora. Porque a gente, como mulher negra, tem muita dificuldade de falar, né, de expressar, ou de ser sensível. Eu tenho que ser sempre forte, eu tenho que ser sempre a guerreira. Eu não posso sentir, eu posso ouvir todo mundo, eu posso cuidar, eu posso ser mãe, mas ninguém pode me cuidar. E aí isso está tão enraizado na gente que escrever é uma coisa que ajuda nesse sentido, né? De que eu posso ser sensível, eu não quero ser forte, eu quero viver, quero ser sensível. Então acho que a Carolina Maria de Jesus passa isso muito, muito bem. Assim. Perfeito. Vamos encerrar.